Nosso grupo Skynet, vamos apresentar sobre o trabalho Sberbank Russian Housing Market. Can you predict real price fluctuations in Russia's volatile economy? Esse trabalho é apresentado para o curso de mineração de dados complexos, né, turma MDC 008 do Instituto de Computação da Unicamp. Em linhas gerais, nós vamos falar aqui sobre a descrição e objetivos do trabalho, o desafio, a análise exploratória e descritiva dos dados, o tratamento realizado com os dados, a definição do baseline, demais modelos e análises realizadas, o resultado dos modelos desenvolvidos e apresentar as considerações finais. Descrição e objetivos. A definição do preço de um imóvel leva em conta diversos aspectos do apartamento construído, tanto para os aspectos da construção em si, como a quantidade de quartos, quanto aspectos da região onde ele é localizado, como o bairro que o imóvel se encontra. Além disso, o preço do apartamento pode variar conforme a economia do país tem suas tendências, o que ocorre principalmente em países com alta volatilidade econômica. O objetivo principal desse trabalho é estimar corretamente o preço de um imóvel, levando em conta características disponíveis sobre ele, a região e dados da economia. O desafio. O conjunto de dados desse projeto é formado por cerca de 34 mil registros de imóveis na base de treinamento e cerca de 7 mil registros de imóveis na base de testes. Para cada amostra, existem tanto variáveis do imóvel quanto da região a que este pertence. Além disso, informações adicionais da economia russa no período analisado. A base é bastante rica. Além da variável resposta, temos 290 variáveis sobre o imóvel e região, além de 100 variáveis macroeconômicas que apuram a volatilidade econômica do período analisado. Análise exploratória e descritiva. Realizamos uma análise exploratória, a princípio, com os dados do imóvel para analisar a correlação das variáveis, onde identificamos que a área total do imóvel, o número de salas, área útil e área da cozinha são os atributos de maior correlação com a variável resposta, tendo aqui isolado somente os atributos do imóvel. Realizamos em seguida uma análise das variáveis da região do imóvel, que demonstra que os atributos como tamanho da população da região, educação, proximidade a escolas de educação pré-escolar, proximidade de cafés, restaurantes e escritórios, apresentam também as maiores interações com a variável resposta. Consideramos que esses atributos fazem bastante sentido para o cálculo do valor final do imóvel, dado que, em geral, são variáveis que indicam a qualidade de vida da região em destaque. Também fizemos a análise das variáveis macroeconômicas, que demonstrou uma baixa correlação com a variável resposta. Como exemplo, demonstramos a análise do preço do imóvel versus o desempenho do PIB. Mesmo com PIB com desempenhos inferiores, o valor dos imóveis por metro quadrado segue em tendência de alta. Também realizamos análise das regiões quanto ao volume e distribuição de imóveis por finalidade de uso, que era uma informação disponível na base de dados, assim como o ano de construção dos imóveis por região nos últimos 10 anos. Realizamos também análise sobre os valores dos imóveis, tanto em termos absolutos, onde pudemos identificar que os imóveis, há uma constante em relação ao preço dos imóveis, porém, cada vez mais com um afastamento em relação ao centro, e o metro quadrado dos imóveis também, onde pudemos identificar que quanto mais próximos ao centro da cidade, maior o valor do metro quadrado dos imóveis. Fizemos uma análise, então, da variável resposta, que foi feita com a extração das estatísticas regulares, né, como a contagem, mediana, média, desvio padrão, valores mínimos, quartice, valores máximos, e também fizemos uma análise em escala logarítmica, para melhor visualização dessas informações. Em seguida, no desenvolvimento do trabalho, utilizamos uma técnica de feature importance, né, que no aprendizado de máquina é um recurso bastante interessante para identificar dentro de um conjunto de dados quais são o subconjunto de recursos mais relevantes para a construção dos modelos.
E fizemos uma análise dos atributos dos imóveis, que analisamos percentuais de missing a fim de embasar a tomada de decisão quanto ao devido tratamento destas variáveis para a construção do baseline. No tratamento dos dados, fizemos o tratamento de missings, utilizando uma técnica de valor mais frequente ou moda para as variáveis categóricas e a mediana para as variáveis numéricas. E sumarizando os tratamentos realizados, fizemos a exclusão de uma série de registros dentro da base de treino, a fim de termos uma base de dados limpa para o processo de modelagem. Baseline. Como baseline, optamos por um modelo de Random Forest, porque esse modelo, dado o formato dos dados que nós tínhamos disponíveis, ele consegue lidar bem com as variáveis categóricas e é reconhecido por ser um modelo que provê bons resultados, sendo que alcançamos, na avaliação da base de teste submetido à competição no Kaggle, uma métrica de 0,37 como resultado final. Importante a gente destacar dentro dos modelos e análises o entendimento do que é essa métrica do Root Mean Square Log Error. Essa métrica é uma extensão do erro quadrático médio, MSE, usado principalmente quando as previsões têm grandes desvios entre os valores previstos e verdadeiros, e não se quer punir os desvios na previsão tanto quanto o MSE. Nesse caso, né, ele trata bem a presença dos outliers. Quanto à interpretação da métrica, ela considera apenas o erro relativo entre o valor previsto e o valor real, e a escala do erro não é significativa. Desta forma, representa em linhas gerais o percentual do erro do valor previsto pelo modelo versus o valor real do imóvel. Aplicamos em seguida o uso das variáveis da região, que identificamos que essa região onde o imóvel se localiza pode ter grande relevância, mas dado que é uma variável categórica, fizemos o tratamento dela quanto à distância até o centro, em intervalos de 5 km. E fizemos também uma feature engineering, que foi a ideia de trabalharmos características dos dados de forma a tornar o desenvolvimento do modelo de forma mais simples. O primeiro modelo que nós trabalhamos em seguida foi uma floresta aleatória com a utilização de variáveis da região. Apesar de, a princípio, na base de treino, termos tido um resultado interessante na métrica da competição, identificamos que isso é um exemplo de overfitting, porque o mesmo resultado não se confirmou na base de validação. Em seguida, fizemos um modelo de suporte Vector Machine, o qual também não apresentou resultados tão interessantes, dado o conjunto de treino que nós tínhamos disponível. E utilizamos também uma árvore de regressão, cujos resultados também não foram os melhores que nós alcançamos. Como melhor modelo, nós tivemos o desenvolvimento de um Random Forest com alteração com o trabalho dos hiperparâmetros, onde nós trabalhamos uma série desses parâmetros e alcançamos uma métrica de 0,34. Esse foi o modelo que apresentou o melhor resultado, com um resultado 3 pontos melhor que o baseline. Resultados e considerações finais. Bom, submetemos, né, o nosso trabalho, tanto o modelo de baseline quanto o modelo com melhor performance, a competição do Kaggle, a qual contou com mais de 3.200 equipes. Foi uma late submission, ou seja, a competição em si já havia encerrado, nós somente submetemos para ver qual era o desempenho do nosso modelo. Os melhores resultados alcançados foram na casa de 0,30 nessa métrica de RMSLE, sendo que nosso baseline alcançou 0,37, cerca de 7 pontos acima do melhor resultado, e o nosso melhor modelo 0,34, cerca de 4 pontos acima dos melhores trabalhos. Como considerações finais, esse trabalho permitiu evidenciar características do mercado imobiliário que subsidia decisões de planejamento para construção, arrendamento ou compra de imóveis, uma vez que os custos de habitação exigem um investimento significativo por parte de consumidores e incorporadores. Embora o mercado imobiliário seja relativamente estável na Rússia, as complexas interações entre características da habitação, como número de quartos e localização, já são suficientes para tornar as previsões de preços bastante complexas.
E ao aplicarmos o modelo de floresta aleatória como o melhor modelo de predição, alcançamos resultado altamente satisfatório para a definição do preço de um imóvel, levando em conta os diversos aspectos da construção, como a quantidade de quadros, aspectos da região, como o bairro que o imóvel se encontra.